Olá, alunos do nono ano, bom dia, né? Como mencionei na aula de física, eu fiz aulas separadas, né? Introdutórias sobre o conteúdo de física, biologia e química, para que vocês saibam propriamente dito a diferença dessas três ciências da natureza, que a física estuda, né? O que a biologia estuda e o que a química estuda, né? Fizemos agora anteriormente a introdução de física, hoje agora, né, vamos ver essa aula de introdução sobre a biologia. Vamos diferenciar essas três ciências, tá bom? Então vamos lá. O que é a biologia, né? É uma ciência, assim como física, assim como a química, tá? Está dentro das ciências da natureza, né, que vai estudar a física, a vida, desculpa. Então, lembro que ali na física a gente estava vendo, né, a interação entre matéria e energia. Biologia, ela vai estudar a vida, a interação dos seres vivos entre si, entre eles, e a interação dos seres vivos com o meio ambiente. Então, a biologia também vai se dividir em alguns ramos, como a física, mas é uma ciência que vai querer estudar a vida, a interação entre os seres vivos e o meio ambiente, tá? Vai estudar o que? Funcionamento dos organismos, como esses organismos se desenvolvem, o metabolismo desses organismos, assim como a sua reprodução. Vai estudar também a questão da evolução, a evolução e o surgimento da Terra. A evolução, surgimento da Terra na Terra, dos planetas, como surgiu a vida, a evolução da vida. Tudo isso é um ramo da biologia que vamos estudar durante este ano. Uma ciência também muito fascinante por estudar a vida. A vida é uma questão muito fascinante, né? Então, a interação, como ele se desenvolve, o metabolismo, a reprodução dos seres, né, vivos, é algo extremamente fascinante, que é a biologia responsável por realizar esse estudo, tá? Então ela vem incorporar tudo imaginado relacionado à vida na Terra, tá certo? É algo muito amplo que a gente vai ver partes, né, no nono ano, vai ver completo. Quando você chegar ao ensino médio, no primeiro, segundo, terceiro ano do médio, que você vai se aprofundar mais nessa questão, tá bom? Vamos estudar detalhes do desenvolvimento do planeta, Terra, a evolução, como se surgiu, né, os primeiros organismos vivos, a estrutura microscópica do ser vivo, bactérias, vírus, DNA, tudo isso são questões importantes que a biologia vem nos ensinar, tá? Vamos aqui seguindo. Então, trouxe alguns questionamentos para vocês na aula de hoje, tá certo? É claro que ao decorrer do ano a gente vai dar uma aprofundada mais nesse conteúdo, mas eu trouxe aqui um questionamento, né? Para a biologia, ou para você, né? O que é a vida? A vida, para a ciência, para a biologia, ela tem algo muito bem definido, que ela define da seguinte forma: a vida é um fenômeno existente, né? Até quando sabemos apenas na Terra, tá? Não vamos entrar aqui no mérito de existir vida em outros planetas. Vida é um fenômeno existente até o momento apenas na Terra, né? Então é um título dado para separar as coisas que são capazes de funcionar por si mesmas. Lembra que eu falei que a biologia vai estudar o funcionamento do organismo, o metabolismo, a reprodução. Então, quando o organismo, né, ele tem essa capacidade de funcionar por si mesmo, por si próprio, né, diferente de objetos materiais como rocha e água, que ali não existe vida, né, eles não conseguem funcionar por si próprio. Então, quando o organismo consegue funcionar por si próprio, consegue se reproduzir, consegue evoluir, a gente consegue estudar o funcionamento desse organismo, né, ali dizemos que tem vida. Então, esta é a definição para a biologia, tá bom? Embora seja muito amplo, a biologia ela se baseia, né, tem como base alguns princípios esses que eu vou mencionar agora, né? A gente fala que os estudos biológicos elas baseiam nessas 5 verdades. A primeira delas, as células são a unidade básica da vida. Então, se alguém perguntar qual a unidade básica da vida, é um homem, um ser vivo? Não, ali é um organismo muito complexo. A unidade mais básica de vida, a gente diz que é a célula. A célula é um organismo vivo,
certo? Onde tem ali seu funcionamento, toda a sua estrutura e tudo mais. Então as células são a unidade mais básica da vida. Segundo ponto, os genes são as unidades básicas para passar traços dos pais para a prole ou seus posteriores, filhos, né? Então a gente vai estudar a parte lá da hereditariedade, DNA, mas a unidade mais básica, onde tem as informações ali, né, dos seus pais que passam para os seus filhos, são chamados genes. Terceiro ponto, a evolução por seleção natural é o processo que levou à grande diversidade de espécies na Terra. Então acredita-se que essa grande diversidade de vida que temos na Terra foi uma evolução por seleção natural. Quando a gente estiver estudando a evolução da vida do planeta, a gente vai estudar algumas teorias, Lamarck, Darwin, e vão explicar um pouco da questão da evolução por seleção natural. Quarto ponto, as coisas vivas mantêm um ambiente dentro de suas células e corpos, tá? Extremamente importante. Ele completa o primeiro ponto, né? Ele fala que a célula é a unidade básica da vida e as coisas vivas, né, que é considerado vivo, mantém um ambiente dentro de suas células e corpos. Quinto ponto, os seres vivos têm a capacidade de adquirir e transformar energia. Por exemplo, o ser humano, como é que ele transforma energia? Ele se alimenta, né? Tem um alimento, o corpo transforma essa energia, esse alimento, em energia para o corpo, para que o corpo consiga funcionar por completo, sem nenhum mau funcionamento. Então, ele precisa se alimentar, o corpo transforma esse alimento em energia, né, química, mecânica, para o corpo se movimentar, para o corpo funcionar. Então, os seres vivos têm essa capacidade. Tá? Então, pessoal, essa aula foi mais trazer alguns pontos. Eu quero que você entenda esse ramo da biologia, saiba diferenciar física, biologia e química a partir de agora. Cada ciência tem o seu estudo específico, tá? Então essa aula eu vim tentar sanar essa dúvida de vocês, dessas matérias que vocês terão esse ano, tá bom? Então a nossa introdução à biologia ficamos por aqui. Lembrando que ainda vai ter um vídeo sobre introdução à química a essa ciência, tá? Então até mais, até a próxima aula.